Olá, eu me chamo Rosana e aqui eu falo tudo que o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. E nós estamos nos episódios em defesa da mulher. E no vídeo anterior eu falei sobre a mulher de Ló. Se você ainda não viu esse vídeo, passa lá depois e veja esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que o YouTube envie para mais pessoas. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma mulher que primeiro se separou do seu marido, aí seu marido foi buscá-la de volta, ela sofreu um estupro coletivo e depois ela foi dividida em 12 pedaços. Sabe por quem? Pelo seu próprio marido. Então vem que eu vou te contar essa história. E eu vou usar a psicologia e a psicanálise para analisar o caso dessa mulher. Essa mulher é a concubina do levita. O texto que está registrado esta história está lá em Juízes 19. O texto não diz o nome nem dele, nem dela. Quando ocorreu essa história, não havia reis em Israel. Todos faziam o que achavam reto aos seus próprios olhos. Mas esse é um outro assunto. O assunto de hoje é essa concubina. O texto fala de um homem que morava na região montanhosa do Efraim. Ele tinha uma concubina. Ser concubina no mundo antigo não é o mesmo de ser amantes no dia de hoje. A concubina, ela ocupava uma posição legal e reconhecida. Ela era reconhecida não com a união formal. Ela não tinha os mesmos direitos de herança, nem seus filhos de esposa, de uma esposa principal, mas tinha uma responsabilidade do homem para com ela. O homem também tinha responsabilidade para com ela, como de uma esposa. Então, ela também era considerada mulher do homem. Então, ele tinha uma proteção por essa mulher, uma proteção, uma responsabilidade que deveria dar garantia. Era um homem da tribo de Levi, o levita. A tribo consagrada ao tabernáculo, consagrada ao serviço do tabernáculo. Eram os guardadores da lei, digamos assim. Um levita devia ser o último homem a fazer o que esse levita fez. A concubina era de Belém da Judéia. A Bíblia diz que ela se prostituiu contra ele. Algo aconteceu entre eles que a fez o deixar e voltar para a casa dos seus pais. Os estudiosos que estudam o hebraico dizem que ela ficou com raiva dele, ou que ele a deixou com raiva. Seja qual foi o motivo, ela voltou para a casa dos seus pais e ficou lá por 4 meses. 4 meses é tempo suficiente para um homem seguir sua vida sem aquela mulher. Tempo suficiente para quem não quer mais seguir em frente. Mas ele foi atrás dela e a trouxe de volta. Ele foi pedir ela para voltar. Quando ela deixou o levita e voltou para a casa dos seus pais, ela estava exercendo a única forma de agência que uma concubina tinha a fazer naquele momento. Ela não podia divorciar, ela não podia processá-lo, ela não podia apelar para um tribunal. A única coisa que ela podia fazer é ir embora, e ela foi. Então, ela fica 4 meses na casa do seu pai, longe do homem que agora viria buscá-la. Talvez com palavras doces e com conversas de reconciliação. E o texto mostra que ela ficou em silêncio o tempo todo. Ela fala através das suas ações.
Em nenhum momento a Bíblia fala se ela disse algo sobre o retorno com o seu marido. Quando o levita chegou na casa dos seus pais, ele foi recebido com muita hospitalidade pelo pai da moça. O pai da moça o recebeu com muita alegria. Ele serviu bebida, comida, conversavam, tanto que o sogro ficou prolongando a estadia do genro ali. E o pai da moça falava, fica mais um pouco. Ou seja, ele ficou ali por 5 dias. E em nenhum momento o texto diz se perguntaram para ela se ela queria voltar. Os dois homens, o pai e o genro, conversavam sobre comida, bebida e partida. A mulher está presente, mas as suas opiniões nunca são ouvidas, nunca são consultadas. No 5º dia, o levita insistiu em partir, pegou a concubina e saiu. Seguiram viagem e depois de andarem muitos quilômetros, chegaram a Gibeá. Eles entraram na cidade e sentaram na praça pública e ficaram ali esperando que alguém os convidasse para passar a noite, para se hospedarem em algum lugar. Um homem velho, quando viu os viajantes sentados na praça, perguntou de onde eles vinham e para onde eles iam. O velho era da região de Efraim. Quando soube que o levita também era de Efraim, abriu as portas da sua casa para eles. O velho os convidou para passar a noite em sua casa. Comeram e beberam ali. O velho havia feito deles seus convidados. Enquanto eles estavam na casa do velho, homens perversos cercaram a casa e bateram na porta. Homens sem lei, homens do mal, homens que haviam se separado de qualquer princípio moral. E eles queriam abusar do levita. O velho saiu e tentou negociar com aqueles homens. Ele disse: não façam isso a esse homem, é meu convidado, não cometa essa maldade. Então o velho disse a eles: levem minha filha virgem e a concubina que está aqui, façam o que quiserem com elas, mas não cometam essa infâmia contra esse homem. Então o levita, o marido da mulher, pegou a concubina e a empurrou para fora. E ele mesmo, com as próprias mãos, o homem que havia viajado dias para buscá-la na casa do seu pai, o homem que havia passado 5 dias na casa do seu pai com seu sogro, tomando vinho, sendo bem recebido pelo aquele homem, agora ele mesmo a pega e a empurra e joga nas mãos daqueles perversos. Ele poderia ter se entregado em lugar dela quando o velho a ofereceu, mas não. Ele mesmo a pega e a joga aos homens perversos. Ele mesmo a entrega e depois ele fecha a porta. O texto não diz o que o levita fez depois, só diz o que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte, pela manhã, após abusarem dela, depois de violentarem ela a noite toda, soltaram ela. Ela foi se arrastando até a casa onde estava seu marido e caiu ali próximo à porta, ficou ali. Ela chegou até a porta, não conseguiu ir mais longe, ficou ali caída na soleira, com as mãos sobre o limiar da porta, como se ela estivesse tentando entrar, como se ainda estivesse esperando que alguém ia abrir a porta. Quantos metros será que ela deve ter se arrastado até chegar àquela porta? Essa mulher sofreu um estupro coletivo e depois disso ainda veio buscar o homem que fechou a porta. Então, ao amanhecer, o levita levanta e abre a porta da casa, pois ele ia continuar a sua viagem. Ele a vê caída na soleira, com as mãos sobre o limiar da porta, e sabe o que ele diz? Com a maior frieza e desumanidade, ele diz: levanta, vamos. Ele diz isso sem verificar se ela estava viva ou morta, sem perguntar
sem nenhum grito de horror, sem nenhum lapso de culpa. Levanta, vamos. Ela não respondeu. Não se sabe se ela ainda estava viva. O texto diz que ela caiu como morta. Ele nem pareceu se importar em descobrir se ela estava viva ou morta. O levita a colocou em um jumento e partiram para casa. Ele percorreu todo o caminho com ela sobre o jumento. Chegando em casa, ele pegou uma faca e dividiu a concubina em 12 pedaços. E enviou os 12 pedaços para as 12 tribos de Israel. Que frieza! Dividiu sua mulher membro por membro. Uma divisão deliberada, anatômica, como se estivesse executando um plano. O resto da história você pode conferir lá em Juízes 19. Uma mulher que decide se separar, depois volta, porque o retorno... E por que o retorno acontece? A decisão de reatar após um término costuma ser impulsionado por fatores psicológicos específicos, familiares e zona de conforto. Por exemplo, o cérebro humano prefere o conhecido ao desconhecido. Voltar para o ex significa pisar em um terreno onde as regras, os defeitos e as qualidades já são esperadas, evitando a ansiedade de recomeçar com alguém novo. Muitas das vezes, quando uma mulher decide se separar, ela já vinha esvaziando seus sentimentos ou sofrendo sozinha, bem antes de oficializar o fim. Quando o término acontece, o alívio inicial pode se misturar com a saudade da rotina ou com a pressão externa, abrindo espaço para a reconciliação, caso o parceiro demonstre mudança. Pode até acontecer uma tentativa de ressignificação. O casal pode acreditar genuinamente que o tempo afastados trouxe maturidade ou que agora os problemas antigos serão resolvidos de forma diferente. Acontece também uma dependência emocional ou culpa. Em alguns casos, o retorno não se baseia no amor saudável, mas sim no medo da solidão, na condependência ou na culpa pelo sofrimento do outro. E quando falamos em o próprio marido a empurrar para fora como se fosse um animal qualquer, de acordo com a psicanálise, quando isso ocorre, um ato como se essa desumanização total da parceira, tratando ela como se ela fosse um objeto de troca, de posse ou satisfação de impulsos sádicos, esse comportamento reflete graves distúrbios de caráter e de conduta. Esse homem enxerga essa mulher como uma propriedade pessoal, acreditando ter o direito absoluto de dispor do corpo dela para atender os desejos dele e de terceiros. É como um psicopata que em uma ausência total de empatia, culpa ou remorso, um ato como esse de partir a própria mulher em 12 pedaços, características em misoginia profunda, ou seja, o ódio ou o desrespeito enraizado pelas mulheres, considerados inferiores e destituídos de dignidade humana. Infelizmente, histórias como essa continuam acontecendo até hoje em nossos dias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas.